Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 22, Acabe faz aliança com Josafá. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote-Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas até quase 400 homens e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei a Israel, a Josafá: Então há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaias, filhos de Ilá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: Traze-me depressa Micaias, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe, dizendo: Vês aqui, e as palavras do profeta a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém Micaias disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, assim falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse ao Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a quem suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quem? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou ele de mim o espírito do Senhor para falar de ti? E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tomai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade de Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve todos os povos, assim seja. A guerra contra os sírios e a morte de Acabe, assim o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, vestes a tua veste, disfarçou-se, pois o rei de Israel, e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes do carro de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel, e chegaram-se a ele para a peleja com ele. Porém Josafá gritou, e sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o arco e na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão do exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levantaram, e Samaria o sepultaram, o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito, quanto ao mais dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou. Porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com os seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Assim seja. O reinado de Josafá e a sua morte. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel, e a era da idade de 35 anos, quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Azuba, filha de Zili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, e ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, e Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos atos de Josafá e o poder que mostrou com os que guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? Então desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei, e fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ozion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão aos meus servos, que os teus servos dos navios. Porém Josafá não quis.
E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Jeorão, seu filho, reinou no seu lugar, e Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também no caminho da sua mãe, no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e serviu a Baal, e se inclinou diante dele e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Assim seja.